Olá pessoal, aqui é a Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre fármacos antihipertensivos. E você deve estar se perguntando, o que são fármacos antihipertensivos? Bom, são aqueles utilizados no tratamento da hipertensão. Hipertensão, ou como comumente chamamos pressão alta, é uma doença sistêmica em que, por vários motivos, as paredes dos vasos onde o sangue circula está mais estreito ou contraído, dificultando a sua passagem. Isso exige uma maior pressão para o sangue circular. Para saber mais sobre a doença, acesse nosso vídeo sobre hipertensão. Existem algumas classes de antihipertensivos. São elas: as IECAs, os BRAs, inibidores da renina, beta-bloqueadores, vasodilatadores diretos, diuréticos, agentes parenterais, bloqueadores de canal de cálcio, bloqueadores de terminações simpáticas, bloqueadores alfa-1 e agonistas alfa-2. Nessa videoaula, nós falaremos até os beta-bloqueadores. Antes de começarmos, é preciso lembrar do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é um dos sistemas de regulação da pressão arterial. Esse sistema só é acionado quando os padrões de pressão arterial estão muito baixos, como por exemplo em casos de desidratação, choque hemorrágico ou vasodilatação extrema. Quando isso ocorre, os rins liberam na corrente sanguínea a renina, que vai até o fígado, onde sofrerá uma biotransformação pela ação do angiotensinogênio, se transformando em angiotensina 1. Esta, por sua vez, se dirige até os pulmões, onde sofre a ação da ECA, enzima conversora de angiotensina, transformando-se em angiotensina 2. A angiotensina 2 tem duas funções vitais, uma delas é a vasoconstrição. A outra é a produção de aldosterona, substância responsável pela retenção de sódio e água, e ambos fazem com que a pressão arterial se eleve. Vamos começar então com os fármacos IECAs ou inibidores da ECA. Entendendo a fisiologia, fica fácil entender o mecanismo de ação. Eles inibem a enzima conversora de angiotensina 1 e diminuem a secreção de aldosterona. Se não tem ECA, não forma angiotensina 2 e, portanto, há uma diminuição na secreção de aldosterona. Com essa diminuição, não ocorre vasoconstrição, diminuindo a PA. Um outro fator que não dá para ver no esquema é que a ECA é responsável pela destruição de bradicinina nos pulmões. Sem ECA, para destruir bradicinina, há um aumento na sua concentração. Isso resulta no principal efeito colateral dos IECAs, que é a tosse seca. Os principais fármacos dessa classe são captopril e enalapril. Os principais efeitos colaterais são tosse seca, como nós falamos, hipotensão devido à vasodilatação, piora da função renal nos primeiros dias de uso pelo aumento da creatinina e aumento do potássio, devido à sua diminuição na excreção renal, o que pode levar a arritmias cardíacas, por isso deve ser monitorado frequentemente. A próxima classe de fármacos são os BRA, ou bloqueador de receptor de angiotensina. O mecanismo de ação desses fármacos é bloquear de forma competitiva os receptores de angiotensina 2. O nosso organismo ele é muito esperto, pois, mesmo que não tenha ECA, ele tenta compensar sua falta. Existe uma enzima chamada quinase ou sinase que de alguma forma converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E os BRAs, ao invés de agir na molécula da angiotensina, eles bloqueiam seus receptores, impedindo a sua ação. Então, não vai ter a vasoconstrição nem a produção de aldosterona, diminuindo a PA. Os principais fármacos dessa classe são losartana ou ARA2,
valsartana ou Diovan, candesartana ou Atacande, telmisartana ou Micardes. Os principais efeitos colaterais são hipotensão, piora da função renal e aumento do potássio. Como já falamos nos IECAs, só não temos a tosse seca, pois os BRA só bloqueiam receptores e não agem em nenhuma enzima que destrói bradicinina. Próxima classe de fármacos são os inibidores da renina. O mecanismo de ação é simples. Eles bloqueiam a parte ativa da renina, que poderia produzir angiotensina 1 a partir do angiotensinogênio. Não tem renina, não tem ação dela. O único fármaco da classe é o alisquireno, ou Razilés. É um fármaco relativamente novo. Os principais efeitos colaterais são hipotensão, piora da função renal e aumento do potássio, igual nos dois anteriores. A última classe de fármacos desta videoaula são os beta-bloqueadores. O mecanismo de ação deles consiste em antagonizar de forma não seletiva os receptores beta-adrenérgicos, principalmente do coração. Todos os receptores beta são acoplados à proteína GS, que ativam adelinato ciclase, OAC, para formar AMP cíclico a partir do ATP. A elevação de AMP cíclico ativa uma proteína chamada quinase, PKA, que fosforila os canais de cálcio tipo L, causando aumento de cálcio intracelular dentro da célula. Isso implica, no coração, um aumento da contração e frequência cardíaca. Nos rins, uma liberação de renina. E ambos são ligados ao aumento da pressão arterial. Quando o receptor está bloqueado, essa cadeia enzimática não ocorre, havendo um relaxamento do músculo cardíaco e a não produção de renina por esta via. Tudo resulta numa baixa da pressão arterial. Os principais fármacos dessa classe são propanolol ou Inderal e atenolol ou Atenol. Os principais efeitos colaterais são hipotensão, insuficiência cardíaca, bradicardia, tonturas e broncoespasmos. Todos devido à sua ação terapêutica, exceto o broncoespasmo que ocorre devido à ação em receptores beta-2. Em casos de intoxicação por beta-bloqueadores, usa-se glucagon, que aumenta a AMP cíclico intracelular e a contração cardíaca. As outras classes de fármacos também são utilizadas no tratamento da hipertensão, mas vamos falar delas numa outra videoaula. Obrigada e até a próxima videoaula!